Pronto, pessoal. Agora, nesse momento, a aula está sendo gravada. Hoje é dia 24 de maio, né, de 2021. Uma segunda-feira à noite, aula de cálculo diferencial e integral de duas ou mais variáveis. Ok? Eu acho que ainda vão entrar muitos alunos, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, deixa eu só avisar antes, né? Eu estou falando de forma meio estranha, a boca está meio parada, porque eu vim no dentista agora à tarde, tá? Então, eu pensei que não ia precisar tomar anestesia na boca, mas tive. Então, desculpem aí o jeito de falar, mas lado direito aqui, né? Tá meio que paralisado, ok? Mas, vamos lá, tá? Na dúvida, se ficar ruim a comunicação, aí é só vocês me perguntarem, beleza? Bom, pessoal, hoje, estou esperando um pouquinho, vão entrar vários alunos, e eu acho que o assunto hoje não vai render muito. Só falta um tópico para que nós terminemos o nosso material, né? Nosso conteúdo aí, que é justamente coordenadas polares, tá? Coordenadas polares. E eu vou explicar para vocês por que a gente utiliza e quando a gente utiliza coordenada polar, ok? Para isso, eu vou alternar aqui para o módulo USA. Esse conteúdo ele está na página 80 Não, 80 não, desculpe. Página 82 do material de apoio, tá? E aí nós vamos trabalhar em cima deles. Bom, eu vou alternar aqui para o módulo USA e vou explicar inicialmente o porquê nós utilizamos coordenadas polares. Deixa eu só passar aqui, né? Pronto, está aí o módulo USA, né? Então é assim. Deixa só o pessoal ir entrando. Pronto. Funciona assim. Na 2, também cai na 2, tá, Vitória? Apesar que eu não lembro se eu cobrei na prova da 2, nas questões que eu montei, eu acho que eu não cheguei nem a cobrar, não. Mas faz parte do conteúdo, né? Então eu vou explicar, ele é tranquilo. Se você entendeu aí as integrais duplas, vai ser tranquilo, integrais coordenadas polares. Na verdade, eu acho que eu não preparei nenhuma questão sobre isso, não? Mas vou explicar para vocês entenderem, ok? Bom, é assim, pessoal, tem alguns exercícios, né? Então, vou colocar aqui, ó, primeiro, integrais duplas por coordenadas polares, ok? Vamos pensar primeiro, ó, vou fazer um rascunho aqui, tá? Só um rascunho para explicar para vocês o porquê, tá? Depois eu mostro direitinho. Digamos que você tem uma integral dupla, e lá dentro dessa integral dupla, digamos que você tenha qualquer que seja aí os valores da área, né? Da região de integração. Mas lá dentro da integral dupla, você tenha uma integral desse tipo aqui, ó. Né? Aí. Vamos colocar assim, dy dx, né? dy dx. O que acontece aí? Essa é uma integral, pessoal, difícil de resolver, né? Não é muito simples de ser resolvida, não. Então, ao invés de eu resolver com valores aqui de escala, né? Trabalhar nesse caso aqui com valores de escala, o que a gente faz? Nós alternamos isso aqui para coordenadas polares, né? Então, integrais do tipo circunferência, quando a gente trabalha com circunferências, por exemplo, uma circunferência qualquer, a ideia é que a gente, ao invés de trabalhar com áreas de valores aí reais,
a gente trabalhe com coordenadas planas, né? Então, vamos pensar assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui, né? Vou só admitir alguém que está entrando. Então, na verdade, a ideia é trabalhar com circunferências. Quando for circunferência, para resolver a integral dupla, o que a gente faz? Ao invés de trabalhar com uma coisa assim, ó, foi isso que nós aprendemos, né? Integral dupla. Então, você tem lá A, B, C, D, né? Então, isso aqui é a região de integração, né? Da base. Então, como é que a gente calculava isso com integrais duplas? Tínhamos uma função, né? E aí fazíamos a sequência aí, né? Sei lá, dx, dy, ou dy, dx, tá? Então, essa era a maneira que nós trabalhávamos a integral dupla. Agora, nós vamos fazer por polares. As polares, pessoal, é assim, ó, você tem uma integral dupla, só que lá dentro da região de integração, você tem assim, ó, ou você tem seno de θ, né? Seno de θ, tá aqui, ó, seno de θ. E esse seno de θ que você tem aqui, deixa eu só apertar aqui a boca, que está um pouquinho ruim, né? Mas vai acertando. Deixa eu só colocar aqui, ó. Pronto, deixa eu tirar aqui. Então é assim, ó. Então você tem um raio, né? Seno de θ vezes dr de θ. Então, ao invés de você fazer dx, dy, você vai fazer r e θ, sendo r entre A e B, e sendo o θ entre 0 e π, né? E 2π, na verdade, a gente coloca como sendo π ou 2π, né? Deixa eu só passar aqui um pouquinho a mão aqui para poder tirar, que para falar, pessoal, fica muito ruim, né? Eu vou chamar esse π de alfa e beta, tá? Então é assim, ó. Deixa eu colocar um alfa mais bonitinho aqui. Alfa e beta. Sendo alfa e beta, girando aqui em torno de 0 e π. Então, ou você troca por isso aqui, né? Vou colocar aqui. Ou, opa, vou só descer um pouquinho, que aí resolve. Vou apagar isso aqui, essa setinha aqui, né? Vou colocar aqui. Ou você modificar para integral dupla, da mesma forma, onde você vai ter um intervalo numérico entre A e B, na verdade seria o nosso raio, e um alfa e um beta, que seria um ângulo, né? Então, nós vamos, ao invés de usar x e y, nós vamos usar raio e ângulo. E aí você vai ter r cosseno de θ, né? R cosseno de θ, sendo dr de θ, né? Vou diminuir um pouquinho aqui, enquadrar melhor. Pronto, está aqui, né? Tá aí. Ou você muda para esse cara, ou para esse cara aqui. Por quê? Eu só vou explicando, aí daqui a pouquinho vocês vão ver o sentido de tudo isso, né? Deixa eu colocar aqui o nosso XY, né? Um plano cartesiano. Vamos colocar um plano cartesiano aqui. E eu vou mostrar para vocês por que funciona assim. Vou colocar em vermelho. Deixa eu só puxar aqui o nosso eixo, né? Pronto. Deixa eu só admitir alguém que está entrando, que no início assim vão entrando vários alunos, né? Vamos colocar aqui um raio qualquer, né? Um raio, né? Ou um ponto, né? Vou deixar para colocar o ponto aqui que é mais fácil.
Aqui a gente coloca Y e a gente coloca X. E aqui você vai ter um ponto onde você vai ter X e Y, né? X e Y. Deixa eu só admitir mais alguém que está entrando. É bom que vai dando tempo da minha boca, ela vai sumindo, não? Ela vai desaparecendo aí a anestesia. Então, tá aí, né? Então, você tem aí, deixa eu tirar essa régua fora, né? Você tem o ponto é XY, né? Deixa eu circular aqui e vou copiar. Deixa eu copiar aqui. Então, nós calculamos até agora a integral dupla, considerando um ponto, usando aí coordenadas x e coordenadas y, né? Pronto, vou aqui do ladinho, que é o que eu queria. Então, todo ponto ele tem coordenada x e coordenada y. Agora, pessoal, nós vamos usar a mesma ideia. Só que ao invés de usar um ponto, nós vamos usar o seguinte, ó. Nós vamos usar raio e ângulo, ó. Vou pensar aqui, ó. Tem um ponto. Vou puxar aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Bom, vou usar o mesmo para o desenho de cá. Vamos tirar a régua fora. Demitir todos que estão entrando. Pronto, tá aí. Então, vamos lá. O que a gente tem feito até então? Nós temos trabalhado a integral dupla usando ponto e considerando os pontos, os valores de x e os valores de y desse ponto. Agora, no caso de coordenadas polares, nós vamos usar, ao invés de x e y, nós vamos usar o seguinte, nós vamos usar duas informações. A primeira, o raio, né? Já que nós estamos falando de circunferência e coordenadas polares trabalham as funções que geram circunferências, nós vamos trabalhar o raio e o ângulo do raio. Aqui, ó. Então, essa é a nossa ideia, né? Então, é considerar o raio e o ângulo. Tranquilo? Então, aí, o raio e o ângulo. Ok? E aqui, então, portanto, o ponto que a gente vai trabalhar, a gente não vai trabalhar x e y inicialmente. Nós vamos trabalhar o raio e o ângulo, né? É isso que nós vamos considerar na integral dupla. Na hora de montar a integral dupla, nós não vamos analisar em relação às coordenadas x e y numericamente, né, que são distâncias em relação ao eixo do x e distâncias em relação ao eixo do y. Nós vamos trabalhar raio e ângulo, né? Essa vai ser a ideia da proposta. Como assim raio e ângulo? Vamos pensar o seguinte. Essa medida que eu tenho aqui embaixo, ó, essa medida aqui de baixo, seria o relativo a x, né? Não seria a distância de x, mas se eu pensar bem, o que é a distância de x? Ó, vou colocar aqui, o que é a distância de x? O que é a coordenada x? Ela é a distância do centro até onde tem o x na escala. Mas quando a gente fala de ângulo, a gente pode trabalhar a seguinte relação, que é o que seria o x, né? O x, na verdade, ele para mim, deixa eu só dar uma acertada aqui, o x para mim, na verdade, ele é a relação, pessoal, o x, ó, é a relação aqui embaixo do cosseno, né? Se eu olhar bem, qual que é a ideia aqui? Se eu pegar o cosseno, que é o cateto, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. Se eu pegar esse cara aqui embaixo, que é o cosseno, deixa eu até tirar isso aqui e colocar como cosseno. Se eu considerar aqui, se aqui é um triângulo retângulo, eu vou ter que essa parte de baixo aqui é o cosseno, e essa aqui vertical é o seno. Então, como é que eu posso trabalhar a ideia do x, da coordenada x? A coordenada x, na verdade,
ela vai ser assim, ó. A seguinte relação, x, ela vai ser o cosseno do ângulo θ, vai ser igual a quê? Como é que eu calculo o cosseno do ângulo θ? É a medida de x dividido por quem? Pelo raio, não é? Ó, cosseno não é o cateto adjacente, então é o cosseno desse ângulo θ, ele é igual a essa medida que é o cateto adjacente, dividido pelo raio. Portanto, eu tenho como isolar a letra x, e quando eu isolo a letra x, o que é que sobra? O pessoal está entrando no conta-gota, vamos lá. O que sobra? X é igual a raio vezes cosseno de θ. Então, essa é a primeira relação que eu encontrei. Então, ao invés de usar o x na minha coordenada, o que é que eu vou usar? O raio vezes o cosseno de θ. Por quê? Porque a relação dele aqui existe, né? Ó, se eu pegar aqui a coordenada x para trabalhar, que seria a coordenada x do ponto, ao invés de usar a coordenada x do ponto, o que eu posso usar? A ideia trigonométrica. Essa coordenada x aqui, ela é a mesma coisa de pegar o ângulo, o cosseno desse ângulo, porque o x é o cateto adjacente, né? É o cosseno desse ângulo θ, né? Vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a coordenada x, que é a medida do triângulo, dividida pela hipotenusa, que é o raio. Então, se eu isolar a letra x aqui, eu digo que x é igual ao raio vezes cosseno de θ. Está aqui, ó, colocado bonitinho, né? E o y? O y, a relação do y vai ser quem? Ora, a relação do y, que é essa medida aqui, o y seria quem? Essa medida que eu tenho aqui, que é da frente, que é a mesma dessa anterior, essa vertical aqui, como é que eu consigo ela? Ora, essa medida aqui é o seno de θ igual ao cateto oposto, que é o comprimento de y, dividido pelo raio. Então, eu tenho que y para mim agora vai ser seno de θ igual a y dividido pelo raio, né? Coordenada y dividida pelo raio. Se eu isolar a letra y, eu tenho que o raio vezes quem? Vezes seno de θ. Seno de θ. Ok? Aqui, ó. Essas são identidades, pessoal. Ao invés de usar, então, ao invés de eu utilizar x e y, eu utilizo raio vezes cosseno e raio vezes seno. Então, quando eu tiver uma integral dupla, ó, uma integral dupla convencional, eu escreveria assim, f de x e y, né, que tem uma região de integração, e aqui no final eu colocaria dy, dx, por exemplo, né? Ou dx, ou poderia colocar dx, dy, ou dy, dx, né? Tanto faz aí no caso. Agora, para o nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Vou ter que colocar como dx, dy, dx, dy. Eu vou trocar isso pela integral dupla de quem? De f de xy. Mas quem é f de xy? Ora, o x, eu sei que é r vezes cosseno de θ, quando for x, tá? E quando for y? Quando for y, ao invés de usar o y, eu uso a medida trigonométrica, r seno de θ. Aqui. Isso vezes quem? Vezes o raio, né? A r, dr dθ. Aqui. Então, essa aqui, portanto, é a forma para trabalhar com coordenadas polares. É transformar aquilo que é x e y em... Ó, x, quando aparecer x, você vai trabalhar com r cosseno de θ. Ou seja, raio e o cosseno do ângulo. Quando for trabalhar com a coordenada y, ao invés de trabalhar com a coordenada y, você vai trabalhar com raio vezes seno de θ. Por quê? Porque na transposição aqui, você percebe,
Aqui, eu trabalho só com as medidas x e y. E aí eu consigo trabalhar aí a minha função, no ponto que ela é aplicada. Então, eu trabalho coordenadas numéricas x e coordenadas numéricas y. Agora, quando eu trabalho com coordenadas polares, eu não trabalho mais nem com x nem com y. Ao invés de usar a medida x, eu uso quem? Eu uso a medida raio vezes cosseno do ângulo. Por quê? Porque na dedução aqui, ó, se eu tiver o mesmo ponto aqui, se eu pegar o raio e multiplicar pelo cosseno, eu tenho a medida equivalente ao x. Se eu pegar o raio vezes o seno, ou seja, esse cara aqui vezes o seno desse ângulo, ele vai me dar exatamente a coordenada y. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é uma transformação. Ao invés de trabalhar com números reais direto, o que é que eu faço? Eu venho aqui e faço a transposição, né, de dx, dy para dr, dθ. Então, ao invés de trabalhar com números, eu vou trabalhar, portanto, com raio e ângulo, ok? Então, está aqui a nova integral dupla. E aí você vai ter uma região de integração aqui também, tá? Essa é a nossa ideia para trabalhar aí com integrais duplas, ok? Pessoal, então, o que vocês têm que lembrar de coordenadas polares, na verdade, é que coordenadas polares, ela serve para trabalhar com o quê? Com circunferência. Então, se você vê que o exercício vai dar uma circunferência no desenho, porque lembra que integrais duplas é para você trabalhar a ideia do cálculo de área e volume, mas digamos que você tenha lá um objeto, e esse objeto agora não mais é um objeto de formas de linha reta, mas você perceba, por exemplo, que é um cara assim, ó. Você tem lá um cara assim, ó. Aqui, ó. Ele sobe, né? Ó, Z, Y, e aqui o meu X. O que você está percebendo? Que ele é um objeto circular agora, na base e na tampa, né? Ou ele pode ser um objeto com a base quadrada, mas que sofreu uma transformação no meio, né? Então, quando você tem objetos desse formato aqui, para você calcular a área ou o volume, você trabalhar com as mesmas ideias anteriores, você vai trabalhar com, na verdade, com essa formatação aqui, ó. Você vai trabalhar com integrais duplas, né? Aonde você vai ter, ao invés de usar a função f, você vai transformar o x para r vezes cosseno de θ, né? O raio, a medida do raio vezes o cosseno de θ, e o y, você vai usar o raio vezes seno de θ, né? Vezes seno de θ. Então, você vai trabalhar com isso aqui. Isso aqui vai multiplicar o raio, né, o R, dr, dθ. Tá? Então, está aqui. Sendo que a nossa base aqui é da região, a gente também pode fazer as mesmas transformações, ok? Então, você sai do formato f de x, y para esse, beleza? Eu vou fazer um exemplo, pessoal, vocês vão ver que não é tão complicado assim, tá? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Deixa eu puxar aqui. O exemplo está lá, está no material, que é bom para começar. Deixa eu puxar aqui só um pouquinho. Eu tenho que aproveitar o espaço da minha tela, né? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cima, para sobrar mais espaço aqui embaixo. Pronto. Puxar aqui. Assim. Ele desloca a imagem, ele fica lento. Vamos lá, computador. Travou a minha
a minha tela da lousa virtual. Deixa eu só ver se ele sai. Ah, meu filho, sai aí. Travou mesmo. Pessoal, vou fechar aqui e vou voltar de novo, tá? Ele travou a tela quando eu desloquei o desenho um pouco mais para cima. Deixa eu abrir de novo aqui. Deve abrir com o mesmo desenho. Carregando. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. Ó, compartilhar. Tá aqui, ó. Ele deixou o negócio no mesmo lugar. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, pessoal, do ladinho aqui, para mostrar para vocês como é que funciona esse negócio de trabalhar com... Ao invés de trabalhar com X e Y, nós vamos trabalhar agora com raio e ângulo, R e θ, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ok. Paste. Pronto. Nossa, parece que está lento. Ainda bem que o semestre está terminando, para fazer uma limpa nesse computador, está muito lento. Ó, está aqui. Exemplo 1. Né? Por meio de coordenadas polares, calcule a integral. Então, tem uma integral aqui, ó, que é cosseno, é assim, ó. Integral, né, de dupla. Tem uma região de integração aqui, e aqui, cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui, né? Bonitinho, né? Está aí, bonitinho. E para você fazer, ele está sugerindo a ordem de y dx, né? Onde R é uma região acima do eixo do x e dentro da circunferência. Então, ele tem aqui uma região que é essa daqui, x² mais y² igual a 9. Bom, vamos por etapas. Pessoal, quando vocês virem a circunferência, como é o caso aqui, vocês não vão trabalhar esse cálculo aqui de maneira convencional. Vocês vão transformar isso aqui para coordenadas polares. O que é que você tem de informação até agora? Você sabe que o meu x, ó, vou colocar em vermelhinho aqui do lado. Você sabe que o x, deixa eu parar aqui, o x, ele é igual a raio vezes cosseno de θ. Então, esse é o tal do x. E o y, você também sabe que ele vale raio vezes seno de θ. Então, você tem essas duas informações. Se você chegar no exercício e ver que aqui é circunferência, que é o caso, o que é que você vai fazer? Você vai trocar o x e o y. Então, ó, vou fazer aqui do ladinho um rascunho. Você tem que, ó, vou colocar aqui. Você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado, né? É o que está dentro do parênteses. O que é que você vai fazer? Você vai trocar o x² e o y ao quadrado pelos valores que você tem aqui. Que você vai transformar em coordenadas polares. Então, você vai pegar o r vezes cosseno de θ e vai levar ao quadrado. Né? Mais quem? Mais. Agora, você vai pegar o y, mas o y é R vezes seno de θ, ok? E vai também elevar ao quadrado. O que eu estou fazendo? Eu estou transformando as coordenadas x e y em R e θ, em raio e ângulo, tá? Então, eu estou usando essa identidade. Isso aqui você vai usar sempre que você for fazer transformação para coordenadas polares, ok? Bom, como é que fica esse cálculo aqui, essa soma? Vai ficar assim, ó. R ao quadrado é R ao quadrado. Vezes cosseno de θ ao quadrado é cosseno ao quadrado de θ. Mais R ao quadrado é R ao quadrado. Vezes seno de θ é seno ao quadrado de θ. O que eu fiz? Eu elevei o x e o y que estava ao quadrado, né? Troquei por R cosseno e R seno e elevei ao quadrado. E aqui eu abri. Tá?
que apareceu aqui? Aqui apareceu uma soma, não foi uma soma? Então, eu faço assim, ó. Eu venho aqui e coloco em evidência o R. R não está repetindo na soma, nos dois termos? Eu coloco aqui em evidência. E multiplico pelo que sobra lá dentro. O que sobrou lá dentro? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Né? Pronto. E aí estão acompanhando? Ó. Peguei aqui e coloquei em evidência o R ao quadrado. E aqui embaixo eu peguei e coloquei entre parênteses o cosseno mais o seno. Ora, mas isso aqui a gente sabe o que é, né? Cosseno ao quadrado de x mais, ou x ou a, né? Vamos colocar até a. Vou colocar a aqui. Isso aqui vem da trigonometria, né? Cosseno ao quadrado de a mais seno ao quadrado de a, isso aqui é 1, né? Lembram disso? Cosseno de a ao quadrado mais seno de a ao quadrado é igual a 1. Então, ao invés de usar esse parênteses cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eu faço isso aqui como seno R ao quadrado vezes 1. Não preciso fazer vezes esse parênteses inteiro. Por quê? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Portanto, isso aqui vai ser R, pessoal. Ó, eu descobri R ao quadrado, né? Sobrou, ó, R ao quadrado vezes 1 é R ao quadrado. Então, portanto, isso aqui, tudo deu R ao quadrado. Ó. Isso aqui inteiro deu R ao quadrado. Então, na hora de montar o exercício agora, eu faço essa troca. Né? Ó, integral dupla, né? De quem? De cosseno que está lá fora esperando. Dentro do parênteses, ó, o parênteses, eu usei a identidade e descobri que dá R ao quadrado. Pronto, deu R ao quadrado. Vezes. Se eu vou transformar para coordenadas polares, pessoal, eu coloco aqui o R, que vem é fixo, esse R aqui é fixo, tá? Ele é fixo. Vezes quem? Vezes a derivada de R, vezes a derivada de θ. Tá aí, né? Pronto. Então, o que eu fiz? Eu troquei o x quadrado e o y ao quadrado por R cosseno e R seno. Né? É claro que quando eu elevei ao quadrado, deu esse cálculo aqui, eu simplifiquei, sobrou tudo dentro do parênteses R ao quadrado. Tá? Então, o que eu fiz? Eu troquei o x e o y pelo raio. Ora, se eu vou trabalhar com raio, eu não vou trabalhar mais com x e y. Ó, era derivada em y e derivada em x. Eu vou começar a trabalhar agora com quem? Com raio e também ângulo, tá? E também ângulo. Então, o raio é o R. Tem um ângulo, né? Bom, já transformei a altura. A altura passou a ser isso aqui. Agora, falta calcular a região de integração. A região de integração está aqui, pessoal. Onde R é a região acima do eixo do X e dentro da circunferência. O que quer dizer isso? Deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui para caber, né? Vamos desenhar aqui, ó. O que é a região de integração, pessoal? Eu falei na aula passada. Região de integração é isso aqui, ó. É a base do desenho, né? A base do desenho é uma circunferência. Então, vamos lá. É uma circunferência. Isso aqui é o chão, tá? Isso aqui era a altura, era o teto. Agora a gente vai achar o chão. O chão, pessoal, é assim, ó. Vamos colocar assim, eixo do X. Né? Vou só admitir alguém que está entrando. Eixo do X. E agora aqui, eixo do Y. 90 graus, né? Eixo do Y. Não ficou bem dividido, não, mas é a ideia, né, que vale para nós. Ó. Aí, bonitinho, né? Eixo do Y e eixo do X. Isso aqui, pessoal, é a base do desenho, é o chão, né? Lembram disso? Região de integração é o chão. Bom, a função que vai dar esse desenho no chão está aqui, ó, x² mais y² igual a 9.
Ora, se isso aqui é 9, qual é o raio? Hein, pessoal? Qual que é o raio dessa circunferência? Escreve para mim, qual que é o raio? E aí, qual que é o raio, pessoal? Alguém não? Alguém sabe? Vamos lá. Se eu tenho aqui, já, ó, isso aqui foi a altura, agora eu quero a base do desenho. A base do desenho é a região do chão, é isso aqui. Dá essa circunferência, qual é o raio? Vamos lá. 3? 3, né? Isso, o raio é 3. Quer dizer que aqui é 3, aqui é menos 3, né? Então tá aí. Esse é o raio. Só que, na verdade, assim, o que ele fala assim? Onde R é a região acima do eixo do X e dentro da circunferência. A região que ele está procurando, eu vou pintar aqui, ó. Essa aqui, ó. Acima do eixo do X. É essa região que ele quer. Né? Então, como é que vai funcionar o cálculo, pessoal? O cálculo vai ser assim, ó. O raio é 3. Se eu for pensar nisso aqui, eu vou precisar do ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo é θ, né? Se isso aqui é a circunferência, isso aqui vai começar onde? Isso aqui começa num 0 grau. Ó, começa aqui em 0 grau, né? E vai até onde? Até 180 graus, né? Começa no 0 e vai até 180. 180 não é π? Aqui, ó. Então, o θ é o ângulo. O ângulo vai de 0 a 180, né? Ok? De 0 a 180. Tá aí, ó. Esse é o tal da medida que eu tenho para o ângulo. Então, qual que é a região de integração? Ele quer aqui, ó, onde R é acima do eixo do X, então está acima do eixo do X, e dentro da circunferência. Então, ele vai de 3 a menos 3, né? Ou de menos 3 até 3, isso para o raio, que é o dr, e no ângulo, o ângulo vai de 0 até π. Então, como é que eu monto o exercício? Olha, o exercício vai ficar assim, o raio vai do menos 3 até o 3, e o ângulo vai de 0 até π. Ok? Pessoal, agora, antes de eu prosseguir com o exercício, vamos repassar o exercício e ver se ficou dúvidas, né? Então, é assim, ó. Qual é a ideia das coordenadas polares? Coordenadas polares é para você trocar x e y por r e θ. O que é r? R é raio, é medida, é comprimento de raio. Se eu estou falando de raio, então eu tenho ângulo, então eu estou falando de θ. Então eu estou trocando x e y por raio e ângulo, tá? O que você vai usar para poder relacionar a troca? Você vai utilizar o seguinte, o x, onde tiver x, você troca por raio vezes cosseno do ângulo θ. Aonde tiver y, você troca por raio vezes seno do ângulo θ, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o x e troquei esse x por r cosseno, aqui. Depois eu peguei esse y e troquei por r seno, ok? Então, eu transformei esse parênteses aqui. Só que aqui eu não vou usar assim, porque senão vai dificultar a minha vida. O que é que eu faço? Eu simplifico. Na simplificação, ficou como? Ficou r ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, mais r ao quadrado vezes seno ao quadrado. Como é uma soma, eu trouxe o r quadrado para fora, coloquei em evidência, e estou multiplicando pelo que sobrou dentro da soma. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Mas cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado na trigonometria é 1, né? É provado por Pitágoras. É 1, né? Então, isso aqui dá 1. Ora, r ao quadrado vezes 1 é r ao quadrado. Então, eu troquei todo o parênteses por r ao quadrado. Então, essa é a primeira etapa. Segunda etapa, a base é uma circunferência. Ó.
A região de integração, lembra que eu falei que isso aqui, as duas integrais que existem aqui no início do exercício, elas me definem a base do desenho, né? É a base do desenho, que é o chão, né? E o chão do desenho o que delimita ele é uma circunferência. Pensa que isso aqui é um cilindro, né? Aquele cilindro que eu desenhei lá anteriormente, aonde ele tem raio da base igual a 3. Por quê? Por que 3? Porque deu 9 aqui, né? Aí vem a identidade da circunferência. Quem não pegou ainda, circunferência, é bom dar uma olhada, né? Já falei para vocês olharem. Eu não vou cobrar nada de anormal sobre isso, mas a circunferência básica, né? Com centro na origem, 0, 0. Então tá aqui, né? Bom, se isso aqui é uma circunferência, eu tenho que analisar o seguinte. Se eu troquei x e y por raio e ângulo, então eu tenho que dar a região em relação a raio e em relação a ângulo. Em relação a raio, eu vou utilizar o raio 3, né? Então tá aqui. Ele vai do 0 até o 3, né? Esse é o raio, aqui. Só que nesse desenho, eu estou utilizando aí do menos 3 até o 3. Oi, Samira, pode falar. Vai perguntar alguma coisa? Pode dizer. Tem que dar esse valor no final, mas na montagem do exercício, né? Nós ainda vamos calcular o exercício, né? Então, isso aí na verdade, por enquanto, só o valor, só a função, né? Só a função dada, ok? Deixa eu só admitir alguém que está entrando. Agora que nós vamos calcular. Eu fiz o desenho aqui do que ele está pedindo. Ele pede a região acima do eixo do X. Então, se ele quer só a região de acima do eixo do X, ele quer que você calcule só a parte de cima, né? Aqui. É só de 0 até π, né? Ok? Tranquilo? Não? Na verdade, não, tá? Agora entendi que você perguntou, Samir, se é de 3 a menos 3, né? Na verdade, é o intervalo do raio, né? Você pode utilizar aqui, na verdade, o 0. Deixa eu até consertar aqui, que eu coloquei do menos 3 até o 3, né? O raio aí, ele vai de 0 até 3, né? Deixa eu colocar aqui. Na verdade, ele vai de 0 até 3. Deixa eu só pegar a caneta aqui, né? E modificar isso aqui, ó. Ele vai do 0 até o 3. Só que assim, você pode utilizar de duas formas. Ou você simplesmente, ó, de 0 até 3, simplesmente usa de menos 3 até 3, né? Que aí ele daria o desenho todo. Ou de 0 até 3, porque 0 até 3 vai dar só a metade, tá? Então é mais fácil fazer assim, ó, use de 0 até 3. Ó, de 0 até 3. Aqui, de 0 até 3. Cadê? Aqui, de 0 até o valor 3. Que aí você consegue a metade do desenho, né? Que é o raio, que é de 0 até 3, e os 180 graus, que vai de 0 a 180 graus, tá? Agora tá certo. Menos 3 até 3, ele ia me dar a circunferência toda. Vou só tomar um pouco d'água, pessoal, que eu tô com a boca toda... eu falei no início, é que eu fui no dentista, agora saí agora há pouco, me deu anestesia, metade da cara tá ruim, tá voltando agora. Ângulo e raio. Na verdade, o que você vai trocar é por ângulo e raio, né? Para você calcular. E aí você consegue fazer a conta agora. Deixa eu terminar ele, aí a gente volta e vai discutindo alguns aspectos. Ó. Então, como é que ficou o exercício? O exercício ficou assim. Ó. Integral dupla. Eu vou calcular aqui o raio de 0 até 3. O raio vem primeiro, tá? Depois, o ângulo, que é de 0 até π, né? Tá aqui. Isso aqui, na função cosseno de r ao quadrado, vezes
R, esse R é fixo, tá? Da fórmula, R, dr, dθ, tá? Esse R aqui, ó, ele é fixo, vai aparecer em todo o exercício aqui na integral dupla. O 3? O 3 ele sai, ô Samira, é do raio, né? Nós estamos falando aqui da base, né? Olha a base aqui, deixa eu puxar o desenho. Opa. Peguei algo que não devia aqui. Ó. Nós estamos falando onde R é a região acima do eixo do X e dentro da circunferência. A circunferência da base é essa aqui, ó, x² mais y² igual a 9, né? Como é que é a identidade da circunferência? Olha, a circunferência não é A ao quadrado mais B ao quadrado igual a raio ao quadrado? Se o raio ao quadrado é 9, quer dizer que o raio, então, ele é 3, ok? Então, está colocado aí, deu 3. Beleza? Tranquilo? Então, tá lá, o raio é 3, ok? Então, vamos calcular agora. Como é que vai ficar o cálculo disso, pessoal? Vamos lá. Eu tenho que resolver essa integral dupla primeiro em relação a R, né? Como é que é a integral de cosseno de R ao quadrado vezes R, pessoal? Ó, integral dupla de 0 até π, de quem? Da solução da integral. Vou fazer aqui embaixo, depois eu vou apagar. Ó. Vou fazer aqui embaixo para todos lembrarem. É assim, ó. O que eu tenho aqui? Cosseno de R ao quadrado vezes R. Né? dr. Como é que resolve essa integral aqui de dentro, pessoal? Estou resolvendo essa aqui, ó. Essa integral aqui, ó. Como é que resolve essa integral? Ela não é imediata. Ela, na verdade, se resolve por substituição, né? Como é que você resolve isso? Isso aqui resolve por substituição. Você reescreve essa integral como seno integral do cosseno de U, chama o R² de U, tá? Vezes R dr. Quem é U? O U eu chamei de R ao quadrado, né? Portanto, o meu du é a derivada de R ao quadrado, 2R dr. Né? Quem é du? du sobre 2R é igual a dr. Então, estou resolvendo por substituição. Portanto, eu vou ter integral do cosseno de U vezes R vezes dr. Mas quem é dr? dr é du sobre 2R. Né? Eu estou resolvendo tudo isso aqui por substituição. Como é que eu faço aqui? Dá para cortar o R com R, trago o meio para fora, integral do cosseno de U du. Pronto. Isso aqui eu sei quanto dá, né? Isso aqui é o seno de U, né? Dividido por 2. Então, eu resolvi a integral ali. Essa integral aqui eu já sei qual é. Essa integral é seno de U. Mas quem é U? O U aqui, pessoal, é R ao quadrado, né? Seno de R ao quadrado sobre 2. Está aqui, ó. Por quê? Porque o U é R ao quadrado. Eu chamei U de R ao quadrado. Então, isso aqui é, na verdade, seno de R ao quadrado dividido por quanto? Dividido por 2. Tá aí. E eu vou calcular isso em qual intervalo? O intervalo entre 0 e 3. Ok, pessoal? Pegaram aí? É uma integral, ela é uma integral por substituição, né? Essa integral de dentro aqui, ó. Porque se eu derivar R ao quadrado, dá 2R, eu corto esse R, tá? Vou apagar aqui, que isso aqui tudo de baixo é um rascunho, né? Isso aqui faz parte do semestre passado, são as soluções de integrais. Como é que vai funcionar aqui? Ora, eu vou trocar tudo que é R por 3. Então, vai dar seno de R ao quadrado, então é 3 ao quadrado, né? Sobre 2.
menos seno de 0, né, ao quadrado sobre 2. Tá aqui. Fecha aqui, né? Isso aqui vai ser dθ. Lembra do dθ? Então tá aí, vai ser dθ. Ok? Bom, na hora da gente resolver isso aqui, ele vai ficar como? Vamos lá. Eu vou ter que, na solução dele, deixa eu só mudar aqui. Simplificando aqui, né? Ele vai ficar integral entre 0 e π, né? Bom, seno de 0, pessoal, vai dar 0 mesmo, né? Seno de 0 não muda. Ó, seno de 0 não cancela. Seno de 0 não muda. Então, sobrou quem? Seno, 3 ao quadrado dá 9. Então, é seno ao quadrado de 9 sobre 2. Ok? Aqui. Seno ao quadrado de 9 sobre 2. Isso aqui é dθ. Né? Bom, não tem θ aqui, né? Não tem variável aqui. Não tem variável, tudo constante. Então, eu posso modificar isso aqui para sendo a solução seno do número 9 dividido por 2, não muda, que isso aqui tudo é constante, vezes, se não tem variável, eu acrescento, ela é θ, né? Isso aqui eu vou calcular no intervalo entre π e 0. Né? Bom, quando eu trocar esse cara aí por 0, não vai precisar, porque seno de 9 vezes 0 não muda, né? Então, isso aqui vai ser resultado final igual a seno do número 9, né? Seno de 9 vezes θ. Mas quem é θ? θ é o ângulo π, né? Tudo isso sobre 2. Ou seja, qual é a resposta final dessa integral? Eu posso trazer até o π para frente, se eu quiser, ou escrever assim, ó. Isso aqui é π seno de 9 sobre 2. Aí, pessoal, está calculado. Nesse caso, esse exercício não falava se era área ou volume, né? Então, está aqui calculado. Ó. Deixa eu voltar ele todinho. Ó, vamos lá. Aqui enquadrado bonitinho, né? Vamos explicar ele de novo, bem passo a passo. Ele é um exercício legalzinho até de fazer. Depois, quando você acostumar com ele, você vai ver que vai ser um exercício tranquilo, tá? Não é um exercício ruim de se trabalhar, não. Então, como é que funciona aqui? Assim, você tem que... essa integral dupla, lá no início, né? Ela é uma integral dupla. Você tem aqui dentro do parâmetro x² mais y ao quadrado. Tá. Se ela é x² mais y ao quadrado, é circunferência. E quando é circunferência, você vai trabalhar com isso daqui, não com coordenadas x e y. Você troca, tá? Quando você vê que aqui no enunciado tem x² mais y ao quadrado, você vai trocar o x e vai trocar o y. O x você vai trocar por quem? Isso aqui é fixo, ó. Você vai trocar por raio vezes cosseno de θ. E o y também você vai trocar por r seno de θ. Okay? É claro que eu não vou fazer aqui dentro a troca. Eu primeiro vou fazer fora, que nem eu fiz aqui. Eu simplifiquei, né? Troquei o x, troquei o y. Deu essa expressão inteira. Mas se eu colocar essa expressão inteira do jeito que está aqui dentro, pode ficar até mais confuso, né? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente simplifiquei. Coloquei o r² em evidência e tirei aqui no parênteses o que sobrou, cosseno e seno. Né? Ora, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, uma vez o raio ao quadrado, dá raio ao quadrado. Pronto, pessoal. Descobri. Vou trocar todo o parâmetro por r ao quadrado. Tá? Então, x² mais y ao quadrado vale r ao quadrado.
Isso aqui é interessante porque toda vez, pessoal, toda vez que aparecer isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, você não precisa fazer isso aqui mais uma vez. Você já sabe que vai ser padrão. Ó, sempre que aparecer x quadrado mais y ao quadrado, você pode simplesmente colocar no lugar dele r ao quadrado, mais uma identidade. Ó. Não precisa fazer isso aqui. Sempre que aparecer x quadrado mais y quadrado, simples assim, ó, simples assim, você vai escrever isso aqui, você escreve r ao quadrado. Ó, então, troquei por r ao quadrado. A fórmula fixa das coordenadas polares tem um r lá fora. Então, essa parte aqui também, ó, essa parte aqui, ela vai vir sempre padrão, isso faz parte da fórmula, né? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi trocar x quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado, tá? Isso eu mudei a parte de dentro da integral dupla, tá? Pertence à altura aqui, ó. Mas eu também tenho que ajeitar aqui a área da base do desenho. Se vocês lembram das explicações das aulas primeiras, essa região de integração que compõe os 4 valores aqui, elas são os valores que me dão a área da base do desenho, o chão, né? Como é que é o chão desse desenho? Ele também é uma circunferência, o chão desse desenho, né? Ele é uma circunferência. Ora, se eu troquei y por θ e x por raio, então o y passou a ser ângulo e o x passou a ser raio, então eu tenho que modificar aqui e calcular tudo em relação a raio e ângulo. Ó, o dr é raio, é o de dentro. Qual é o raio? O raio vai de 0 até 3. Esse é o raio. E o ângulo? Ó, o ângulo ele vai o ângulo, ele fala aqui, ele quer a região acima do eixo do x. Então, ele quer aqui, na verdade, de 0 a π, para 180 graus, acima do eixo. Ó, de 0 a π. Pronto, montei uma integral completinha. Ó, a integral. Ela era em relação a x e y. Agora ela é em relação a r e θ, raio e ângulo. Bom, calculando isso aqui, você calcula do mesmo jeito que fosse x e y, né? Essa integral do cosseno aqui, de r ao quadrado vezes r, é por substituição, né? Então, eu resolvi por substituição. Olha ela resolvida aqui, ó. Deu isso aqui, ó. Copiei de novo, né? Ó, essa integral aqui eu resolvi por substituição, ela deu seno de r ao quadrado sobre 2. Troquei o r, que é raio, né? Pelos valores do raio, surgiu o seno de 9 sobre 2. O que eu faço agora? Eu integro em relação ao ângulo θ. A variável agora é θ. Não tem θ, então isso aqui é constante, é só acrescentar o θ no final. Beleza? Aí qual é o intervalo do ângulo? Vai de 0 até π. Então, θ é o ângulo. Eu troco troco o θ por π, e troco θ por 0. Só que se eu trocar por 0, nem precisa colocar, né? Então, tá aí, né? Sobrou esse resultado no final. Ok, pessoal? Esse é um passo a passo. Eu vou fazer mais um, né? Seno dividido por 2 é a resolução da integral, né, o Jonathan? Ó, qual que foi a integral que nós resolvemos? Aí já é integral. Aquela história que eu falei para vocês. Tem que saber fazer integral, ó. Eu tinha que resolver essa integral aqui, ó. Integral de cosseno de r ao quadrado vezes r, né? Isso aqui derivado em r. É a resolução da integral, né? Você tem que ver, é imediata? Está no formulário das imediatas? Não, isso aqui não é imediato. Tem um produto, né? Ela é por substituição? É, né? Se você chamar r ao quadrado de u, você deriva da 2r, você corta o r do outro lado. Se não fosse por substituição, seria pela fórmula, né? Seria por partes. No caso, não precisa ser por partes, dá para fazer por substituição. Ó. Você substitui, no lugar do r ao quadrado, você chama ele de u.
e copia o resto. Quem é o? O R ao quadrado. Deriva da esquerda, deriva na direita. O que você fez lá à direita? Você deriva o R. Escreve. Passa agora o 2R para baixo, dividindo. Isola o DR. Ó, volta para a expressão e copia. Cosseno de U vezes R. Vezes DR. Mas quem é DR? DR é DU sobre 2R. Correto? Ó, troquei. Agora é só cortar o R com R. Sobra quem? Sobra cosseno de U, du, dividido por 2, né? Mas esse dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicado por meio. Então, isso aqui é meio vezes a integral do cosseno de U, né? Du. Então, vai dar meio vezes quem? Vezes a integral do cosseno. A integral do cosseno é seno. Quem é o U? Ora, o U é R ao quadrado, né? Pronto. Está aqui, ó. Foi daí que surgiu o 2, embaixo lá. Ok? Seno dividido por 2. Pegou? Pegou aí o macete, ô Jonathan? Por isso que aqui no exercício, né? Ó, aqui já é a parte da resolução da integral, ó. Por isso que deu dividido por 2, beleza? E aí é só trocar o R pelo intervalo, né? Calcular aqui o que sobra, sobrou esse cara, vai fazer d θ. Não tem ângulo θ, tudo constante. Então você copia, acrescenta, né? Porque a integral de uma constante é acrescentar a variável, acrescentei variável, e aí troca o ângulo por π e troca o ângulo por zero. Quando for trocar por zero, pessoal, zero vezes qualquer coisa dá zero. Então deu esse resultado aqui, beleza? Esse é um jeito diferente de fazer a integral. Eu vou resolver mais um, quem sabe assim dá uma elucidada no modelo, tá? Eu vou apagar tudo aqui e vou fazer mais um exemplo aí para mostrar para vocês como é que funciona, ok? Vamos lá. Deixa eu puxar bem a lousa, que da outra vez não coube lá embaixo, né? Vamos lá de novo. Deixa eu acertar aqui. Pronto, agora tá bonitinho aí, né? Vamos pegar aqui o próximo exemplo, ter o material mesmo, né? Mais fácil. Editar, tirar no instantâneo aqui de tudo, né? Ok, colar. Tá aí. Por meio de coordenadas polares, então que é polares. Lembrando que coordenadas polares, pessoal, é uma integral dupla. Ó, vou escrever e depois eu vou apagar, tá? Coordenadas polares, pessoal, é transformar uma integral de f de x, y, que nem aqui, ó, né? Então, você tem aqui uma região de integração qualquer, dy, dx. Isso aqui é o que nós aprendemos até então, né? É trocar essa f de x, y aqui, pessoal, por isso, ó. Você vai trocar isso aqui por isso aqui, ó. Integral dupla, você vai ter uma região de integração, e no lugar da f de x, y, você vai colocar, na verdade, uma R, não é mais F, até vou mudar o lugar da F diferente, é uma R qualquer, né, um raio, vezes, aí coloca aqui, ó, no lugar de X e Y, o que vai no lugar de X? R vezes cosseno do ângulo, θ. E no lugar do Y? No lugar do Y vai R seno de θ. Aqui, ó, vezes, né? Ó. Isso aqui, você vai calcular dr dθ. Pronto. Coordenadas polares é você sair daqui para isso. Pegaram a ideia? Ó, quando ele fala, transforma em polares, ou você vê que a função está difícil, porque é circular, né? É círculo. O que você faz? Você transforma a expressão xy nisso aqui, ó. Então, o que vem aqui dentro, aqui, ó, que é justamente essa parte, você joga R vezes o X, você joga em R cosseno, e o Y, R seno. E no final você faz dr dθ.
não faz dy dx. Então, essa é a jogada do exercício, tá? Isso aqui, a parte de dentro. A região, você tem que entender como é que funciona. Eu vou fazer primeiro a parte de dentro, depois eu venho aqui para R, que é a região da base. Lembrando que isso aqui me dá a parte de cima do desenho, né? Como é que ele sobe a partir do chão, né? Depois do chão. E aqui me dá o chão, essa integral dupla. Então, você tem que entender essa construção. Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo. Vamos fazer desde o princípio. O que ele fala aqui? Ó? Que a integral dupla, eu vou copiar. Ó, a minha integral dupla, ela tem uma região de integração, que eu vou falar depois, e lá dentro é x mais y ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, e eu vou fazer dA, ou seja, y ou x, né? Bom, de novo, pessoal, você pode trocar o x pelo quê? Você pode trocar o x, ó, vou colocar em vermelho aqui no canto, ó. Você vai trocar o x por raio vezes cosseno de θ. Você pode trocar. O que mais você pode fazer? Trocar o y por raio vezes quem? Vezes seno de θ. Mas eu já demonstrei no exercício anterior que, no caso do x² mais y ao quadrado, eu posso trocar tudo por r ao quadrado. Tá? Por quê? Aí eu faço por quê de novo. Ó. Por quê? Para todos entenderem. Porque se eu tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso trocar o x por raio vezes cosseno de θ ao quadrado. Mais, posso trocar o y por raio vezes seno de θ ao quadrado. Na hora de resolver essa coisa, vai dar raio ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, mais raio ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Dá para colocar em evidência o raio e multiplicar pelo que sobra lá dentro. Tá aqui, ó. Ok? Ora, mas cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vem da trigonometria. Isso aqui vai dar 1. Portanto, o meu raio ao quadrado, isso aqui vai dar quanto? Vai dar r ao quadrado é raio ao quadrado. Por isso que eu posso trocar x² mais y ao quadrado por raio ao quadrado. Você precisa fazer essa mão de obra toda? Não. Você pode simplesmente gravar a informação. Agora que vocês já viram 2 vezes a explicação do porquê que x² dá x² mais y ao quadrado dá raio ao quadrado, é só você usar. Ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai usar a dedução que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Dedução, tá, gente? Dedução. Então, você vem aqui, ó, e começa a resolver. Você sabe o quê? Você sabe que você vai montar uma integral dupla de quem? Você vai montar uma integral dupla aonde você vai ter r, vai ter uma raiz quadrada. Então, no lugar de x² mais y ao quadrado, você vai colocar r ao quadrado. Ok? Perceberam? Eu troquei o meu raio ao quadrado, né? Aquele raio ao quadrado, por esse cara aqui, ó, por raiz, né? Perceberam? Ó, vou transformar agora isso daqui em relação a θ. Vai ficar integral, a raio e θ, ó. A r de quem? De r ao quadrado, né? Vou colocar como r ao quadrado, ou r maior, não tem problema, já que eu usei ali. R ao quadrado, mas vezes quem? Isso aqui é fixo, ó. É o raio, ó. Isso aqui tem todo o exercício, ó. Raio vezes dr dθ, tá? Ó, o que eu fiz? Troquei só o interior da raiz, daqui, né?
Mas eu vou transpor agora essa derivada aqui em A para quem? Para R, dr, dθ. Ó, isso aqui, ó, é valendo em coordenadas do ponto x, y. Isso aqui é para coordenadas no ponto para raio e ângulo. Não é fixo, tá? É fixo, tá bom? Então, como é que você pode fazer agora? Olha, você já sabe que dá para cortar, né? Corta esse com esse. Portanto, isso aqui vai ficar uma integral dupla da região de integração de raio vezes raio, dr, dθ. Mas, o raio vezes raio, você sabe que dá raio ao quadrado, né? dr, dθ. Aí. Pegaram, pessoal, por que ficou isso aqui? Conseguiram entender a sequência? Porque eu vou partir para a segunda parte do exercício. O que eu fiz? Eu só modifiquei essa frente aqui, ó. Essa frente. Troquei x² mais y² por r². Sempre que tiver escrito isso aqui, você pode já colocar direto. Então, troquei por r². Essa composição aqui da integral dupla seria dx dy. Eu estou trocando dx dy por quem? Por r dr. Ok? E aí eu cheguei aqui, ó. Simplifiquei, né? Raiz quadrada ao quadrado da r. Tem esse outro r de fora. R vezes r é r ao quadrado. Pegaram aí, pessoal? Entenderam a transposição até aqui? Sim ou não? Senão não adianta eu continuar. Se você não entender até aqui, você não vai entender o resto. Pegaram ou não? Se não pegaram, me digam. Eu vou voltando. Beleza? Então, retorno, né? Porque como nós não estamos na sala de aula, eu tenho que convencer vocês a se manifestarem, porque senão, chegar no final, vocês estão meio perdidos, né? Não adianta eu explicar, porque não vai funcionar, né? Então, beleza? Posso prosseguir? Vou prosseguir, hein? Então, até aqui, tudo bem, né? O que falta eu determinar agora? É justamente essa escala aqui, né? O que vai nessa escala aqui, ó? É a região de integração. E a região de integração aqui, ó? A região do semiplano superior limitado pelos círculos x² mais y² igual a 9 e x² mais y² igual a 4. O que você vai ter que fazer? Isso aqui são dois círculos, né? Exatamente. Para você entender como é que você vai construir ali, é bom fazer, né? Vamos fazer aqui para mostrar, ó. Vou fazer aqui. Então, você tem um círculo qualquer, né? Pronto, um círculo que não dá muito círculo, mas é um círculo. Então, vamos colocar esse círculo aqui. Vou aumentar o tamanho dele. Aliás, deixa eu, antes de aumentar. Pronto, aqui, né? Mas ficou muito ruim esse círculo aqui, né? Deixa eu apagar ele, fazer um círculo mais círculo. Você está mais para elipse. Pronto, ficou melhor. Então, eu tenho um círculo. E agora eu tenho um outro círculo. Agora sim, ficou legal. Então, tenho dois círculos. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que os eixos, né? Deixa eu colocar os eixos. Esse cara aqui é o meu eixo do Y. E agora eu vou colocar... Aí ficou muito ruim, né? Eita, nós. Pronto. Tem que ser um pouquinho mais para cá, porque aqui vai dar. Você desenha, você faz um desenho com imagem, ele já fica lento. Transição. Ó, para girar essa rodela aqui desse marcador de ângulo aqui, demora. Deixa eu puxar ele. Vamos. Isso. Então, vamos imaginar o seguinte.
Está aqui. Ó. O que é que ele está procurando como base, né? Deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui para enquadrar isso melhor. Né? Poderia descer também um pouquinho mais. Acho que aqui tá bom. Aqui tá bom, né? Já sugere aí os valores. Então tem Y e aqui tem X. Ele fala o seguinte, né? Vamos lá. Ele fala que a região do semiplano superior, limitado pelas curvas x igual ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, e x mais y ao quadrado igual a 2. Aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Então, é uma circunferência de raio 9 e de raio 2. E ele quer a região do semiplano superior limitado pelos círculos. Ó, o que ele está querendo? Isso aqui, ó. Tá aí, pessoal. Semiplano, né? Aqui, o semiplano. É essa região que ele está querendo. Imagine que é um objeto, pessoal, que ele tem um oco no meio, né? Isso aqui é só essa... Ele é formado com um oco aqui no meio. Ele é um oco aqui, né? Então, ele tem um maciço aqui, ele tem um oco no meio. E ele é um semiplano. Se ele é um semiplano, ele não é completo, né? Semiplano é metade da circunferência. Vai de 0 a 180, né? Então, ele quer somente isso aqui, ó. O 9 é 3, né? Você colocou 9 aqui, mas é 3, né, pessoal? Corrigindo. 3, né? Entre 2 e 3. Por quê? Porque a circunferência que me dá x quadrado mais y ao quadrado igual a 9 é raio 3, essa maior. A x quadrado mais y ao quadrado igual a 4 é o raio menor, é 2. É entre 2 e 3. Então, como é que eu monto essa integral para resolver? Olha, eu já achei a parte de dentro, agora eu venho aqui e faço assim, integral dupla de raio ao quadrado, derivada de raio vezes derivada de ângulo. O do raio vai entre 2 e 3, a do ângulo vai entre 0 e π. Né? Okay? O R é o de dentro, é o raio. O raio que eu estou procurando, ó, ele é limitado pelas curvas, então é só essa parte que ele está querendo, entre 2 e 3. Então, eu venho aqui e faço agora o cálculo da integral dupla. Essa integral dupla, de 0 a π. Qual é a integral do raio em relação a dr? É r ao cubo sobre 3. Né? E eu vou calcular isso aqui para 2 e 3. Né? Qual? Integral do r ao quadrado. R3 sobre 3. Né? Isso aqui eu troco r por 3. 3 ao cubo sobre 3. Menos, troco r por 2. 2 ao cubo sobre 3. Né? Vou fechar isso aqui. O que sobrar vai ser θ, vai ser ângulo, né? Agora eu vou ter uma integral de 0 até π. Bom, 3 ao quadrado, 27. 27 dividido por 3 dá 9, né? Dá 9. E ali, 2 ao cubo dá 8. 8 terços, ok? Isso aqui deteta. Mas dá para fazer a conta aqui, né? Isso aqui é 1, troca por 3. Isso aqui fica sendo 27, tá? 27. Bom, 27 tira 8, vai dar 9, né? Isso aqui é igual a integral de 0 até π. 27 menos 8 vai dar, vai dar 19, né? 19 terços de θ. Opa. 19 terços de θ. Né?
Mas 19 terços de θ, eu já sei quanto dá, né? A integral de 19 terços de θ é igual a 19 terços vezes θ, né? Não tem variável. E eu vou calcular isso aqui entre 0 e π. Portanto, isso aqui vai me dar 19π sobre 3. Né? Tá aí, pessoal. Deu 19π sobre 3. É o resultado final. Se fosse, na verdade, o que ele está calculando aqui é um volume, né? 19π sobre 3 unidades de volume. Mas ele não fala volume, então eu não vou colocar unidade de medida. Ok? Tá aí, pessoal, um exercício. Então, nas coordenadas polares, o que a gente tem que fazer? Ora, a gente tem que trocar aí as variáveis, né? Ao invés do exercício ser em relação a x e y, ele passa a ser em relação a raio e ângulo, r e θ. Então, no que era x, você coloca raio, né? r. O que é y vai ser ângulo. Então, é assim, o que é x? X é raio vezes cosseno de θ. O que é y? É raio vezes seno de θ. É claro que quando existir x ao quadrado mais y ao quadrado, você não precisa nem se preocupar em trocar por cosseno, por seno. Sabe que na simplificação vai dar r ao quadrado. Então, ficou raiz quadrada de r ao quadrado. Agora eu vou trocar a região de integração aqui, né, na altura. Então, se você tem aqui a sequência das derivadas, você não vai derivar em y ou em x, você vai derivar em r e θ. Aqui. Mas você já acrescenta um raio aqui, r. Isso aqui é fixo, vem junto com o pacote, tá? E aí é só seguir o cortejo, né? Para resolver nas integrais. A área da base, você vai ter que imaginar o desenho, não tem como. Ou você já sabe fazer, ou, se você não sabe nada de circunferência, já passou do tempo de pegar, tá? Então, você tem que saber aí, identificar aí uma circunferência, como é que é a cara dela. Circunferência é composto de raio, né? Você vai usar esse raio para colocar aqui na derivada em R, tá? Se for simplesmente um raio simples, é o raio completo, de 0 até o final do raio. Se for um cálculo onde você vai pegar uma área limitada entre desenhos, aí você tem que pegar o raio aí de alguma forma, beleza? Então, esse é um exemplo. Tem mais exemplos de coordenadas polares? Tem outros aí, tá? Que dá para você também trabalhar. Eu vou fazer o 12, tá, pessoal? Vou fazer o 12. O 12 também ele é um cara interessante para a gente calcular. Geralmente aparece esse tipo de exercício. Vou fazer o 12 lá da lista de exercícios propostos. Deixa eu puxar ele aqui. E aí, quem não entendeu alguma passagem vai conseguir entender um pouco melhor. Ó. Vou colocar aqui. Esse é o 12, ó. Está lá na lista de exercícios propostos. Aí, ó. Ele quer, por meio de coordenadas polares, que você calcule esse cara aqui, ó. Então, quais são os passos para resolver? Primeira coisa para você resolver esse exercício, deixa eu dar um zoom um pouco melhor, é você fazer assim, ó. Vou copiar o exercício, né? Então, ele vem assim, ó. Preparado para fazer de forma convencional. Euler de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí a sequência dy dx. Tá. Região, que é essa parte aqui, pessoal, que é o chão, você deixa para depois. Depois você analisa ela. Resolve essa parte aqui primeiro. Essa F aqui, ó. A F aqui é Euler, então você vai resolver esse Euler. Então é assim, ó. Primeira coisa, você vai trocar x e y por r cosseno e r seno. Mas você já sabe que x quadrado mais y ao quadrado dá para trocar por r ao quadrado. Já foi deduzido nos exercícios anteriores que
R ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui já está fixo, é deduzido, tá? Então, você pode já começar reescrevendo. Isso aqui é uma integral dupla de Euler de R ao quadrado. No lugar lá de cima, lá do x quadrado mais y ao quadrado, já troquei pela identidade, né? Se você quiser deduzir de novo, você deduza. Mas eu já deduzi nos 2 últimos exercícios. Que trocando por R cosseno e R seno, acaba dando R ao quadrado. Né? O que falta trocar? Troca o dy dx agora. Então, você vem aqui e escreve. Isso aqui, acho que isso não é. A integral dupla, né? Ela vai ser Euler de R ao quadrado. No lugar do dy dx, você vai colocar R, né? Vou colocar um R maiúsculo, conforme eu já estou colocando em todos, né? R, dr, dθ. Pronto. Ó, troquei dy dx por isso daqui. Pronto, pessoal, essa parte aqui da altura já está pronta. Agora falta acertar aqui a região do chão, que é essa R aqui. Isso aqui é o chão do desenho. E aí ele fala aqui, é a região acima do eixo do X e dentro dessa circunferência. Se você quiser, você já pode até colocar direto. Se você entender os outros exercícios, você não precisa fazer desenho. Ora, o de dentro é o raio, né? Qual é o raio dessa expressão aqui, pessoal? Qual é o raio disso aqui, ó? Qual é o raio da expressão da base, pessoal? 5. Então, você já sabe que aqui vai do 0 até o 5. Né? Se tivesse uma limitada entre curvas, você teria que fazer como o exemplo anterior. Vai do 0 até o 5. E ele fala que, ó, é a região acima do eixo do X. Se você olhar aquela circunferência grande, qual que é o intervalo que vai acima do eixo do X? Ó, de 0 até π. Né? Tá aí, pessoal. Simples assim. Ou você faz o desenho. Aí se você... Ah, mas eu não sei bem. Então você vem aqui, não tem problema. Faça os eixos, né? E aí você faz lá a circunferência, bonitinho. A circunferência tem raio 5, e ela vai de 0 até π, que é justamente a parte de cima. Ok? Pegaram? É o que eu acabei de escrever ali. Então, como é que você sabe qual é o intervalo em R? Você já olha ali para a região que está descrita e verifica qual é o raio da circunferência. É esse que é o intervalo de R, tá? Aí, como é que você sabe qual é o intervalo do ângulo θ? O intervalo do ângulo θ, se ele falar que é a circunferência aí, a meia circunferência, o semiplano, se for o plano completo, é 2π. E é 2π mesmo, que no final você vai estar multiplicando por 2, pessoal, tá? Vocês vão achar, se vocês quiserem estudar mais sobre esse assunto, alguns exemplos resolvidos na internet, onde ele não dá ali um semiplano, eles fazem umas coisas mais complexas. Eles falam, por exemplo, que é um intervalo entre 45 graus e 210 graus, por exemplo, né? Aí você transforma em radianos, e aí você puxa o desenho. Mas aí, se você souber fazer o básico, você entende os mais complexos. E eu também não vou cobrar de você os mais complexos. Eu quero somente te dar uma introdutória do que é coordenadas polares. O que é trabalhar com coordenadas? Coordenadas está falando. Ó, x, y. Eu estou transpondo a coordenada em números reais, que é x, y, para polares. O que é polares? É trocar x e y por R e θ, raio e ângulo, ok? Essa é a jogada. Agora que você já tem montado, é só calcular. A integral vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do modelo. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Você vai ter que resolver a integral de dentro.
Eu vou resolver aqui e vou apagar, tá? Só como rascunho, para vocês entenderem. O que é que eu tenho que resolver? Esta integral aqui, ó, vou colocar em vermelho. Esta primeiro. E essa integral, ela é assim, ó. Integral de Euler de R ao quadrado vezes R dr, né? Aí, ó, dr. Como é que resolve essa integral aqui de dentro, ó? Ora, ela não é imediata porque tem R ao quadrado aqui em cima e tem produto. Ela é por substituição, gente, substituição. Então, eu venho aqui e troco o que está escrito aí pela integral de Euler de U, para ficar igual ao formulário das imediatas. E copio o resto, né? E aí eu venho aqui e escrevo o que eu acabei de fazer. Eu chamei de U o R ao quadrado. Deriva dos dois lados. du é igual a 2R. Derivei R, né? Isola o dr. du dividido por 2R é igual a dr. Aqui. Portanto, isso aqui vai ser igual a dr. Agora você vai copiar a integral do jeito que estava. Euler de U vezes R vezes dr. Mas quem é dr? du sobre 2R. Né? Ó, dr aqui do final vale isso aqui, ó, du sobre 2R. Dá para simplificar, né? Corta o R com R. Por isso que eu usei substituição, porque dá para simplificar. E aí isso aqui fica meio integral de Euler de U, du. Né? Trouxe para fora o meio, né? Portanto, a integral do Euler de U eu sei quanto vale, né? Meio vezes. Quanto é o meu U, ele é, na verdade, R ao quadrado. Então, essa integral vai ser Euler de R ao quadrado sobre 2. Está aqui, pessoal. É a solução daquela integral lá em cima. Está vendo essa integral aqui? Acabei de solucionar aqui embaixo. Mas isso aqui não faz parte da resolução do exercício. Isso aqui já é conhecimento prévio. Você tem que saber resolver integral, né? Então, na hora de montar, vai ficar assim, ó. Integral de 0 até π. E aí eu coloco a solução que eu acabei de encontrar. Euler de R ao quadrado sobre 2. Ok? Beleza. Essa era a solução. Deixa eu só. 2, né? Deixa eu apagar aqui essa... Nossa, como fica... Tá lento. Cada dia que passa, meu computador está mais lento, pessoal. Ó. Ficou lento, lento. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, agora sim. Qual a integral de R, Euler de R ao quadrado vezes R? Eu acabei de encontrar lá embaixo. É Euler de R ao quadrado sobre 2. E aí eu vou calcular isso no intervalo entre 0 e 5, né? Que é justamente o raio, né, da minha circunferência. Então, isso aqui vai dar Euler de 5 ao quadrado sobre 2 menos Euler de raio elevado a 0, né? Tá lá, é o raio elevado a 0 é 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado sobre 2, né? Isso daqui, o resultado que vai surgir vai ser dθ, né? Pronto. Isso aqui vai dar integral de 0 até π. Bom, 5 ao quadrado dá 25. Então, fica Euler de 25 sobre 2, né? Menos 0 ao quadrado é 0. Euler de 0 dá 1. Então, fica meio. Pronto, pessoal. Tá aí. Isso daqui eu vou calcular para ângulo agora, dθ. Então, portanto, qual que é a região da circunferência aí? Qual vai ser a medida? Não tem θ, né, no exercício, então vai ficar Euler, vamos colocar assim, Euler de 25
sobre 2, acrescenta aqui um θ. Menos. Também não tem 1 sobre 2, não tem ângulo, não tem variável, então acrescento. Vai ficar 1 θ sobre 2, né? Isso aqui, vou calcular agora entre 0 e π. Bom, quando for colocar 0 no lugar do θ, vai dar 0. Então, só precisa calcular para π, né? E para π, vai ficar assim, igual a Euler de 25, né? Sobre 2 vezes π, menos, né? π, mais π, ou θ, mais θ é π. Então, vai ficar π sobre 2. Não, dá para juntar tudo isso aí, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu calcular o seguinte. Quanto é Euler de 25π mais π, menos π? Eu posso juntar tudo e deixar assim, ó. Vai ser π, né? Menos Euler de 25, ou π, né? π Euler de 25 menos π, tudo isso aqui sobre 2. Aqui, pessoal, essa é a medida, é um número, né? Precisa achar o valor exato e de arredondar? Claro que não, né? Π é 3,14 aproximado e Euler 2,71. Deixa do jeito que está escrito aí, esse é o resultado final, tá? Por que vai dar π? Porque é medida de circunferência, né? Medida de circunferência não dá número exato, né? Dá números irracionais. Pessoal, pegaram aí o macete, tá mais ou menos. E aí, dúvidas? Conseguiram acompanhar o exercício dessa vez? O passo a passo é trocar x e y por r cosseno e r seno, né? Quando você tem x quadrado mais y quadrado, se você quiser deduzir tudo de novo, fique à vontade. Mas se não, pessoal, você vai acabar caindo aí de novo na mesma situação aí, tá? Não vai mudar, não. Você vai acabar caindo em r quadrado, no final das contas, que facilita a tua vida, nesse sentido. Tudo ok, pessoal? Eu sei que a maioria não está acostumada com cálculo, né? O cálculo tem aí agora na faculdade, na engenharia, mas não fazem muito cálculo. Os cálculos com trigonometria, né? Não aparece muito, você não é forçado a ficar utilizando a todo momento. Mas assim, pessoal, é assim que funciona a coordenadas polares. Para que serve a coordenadas polares? Para trabalhar com regiões circulares, tá? Então, sempre que você tiver uma circunferência, ou na área da base do desenho, ou que seja na altura, né? Você, ao invés de trabalhar com equação da circunferência, você transforma para coordenadas polares. Que coordenadas polares, tirando essa surpresa inicial, ela é fácil de resolver, né? Porque x é r cosseno, y é r seno. Quando você tem x quadrado mais y ao quadrado, você troca por r ao quadrado. E o resto é resolução simples de integral. Beleza? Pessoal, eu vou fechar aqui, tá? A tela que eu tenho aqui sobre a lousa, né? Fechei e voltou para mim, tá? Funciona assim, pessoal. Matéria acabou, tá? Então, a matéria está finalizada aí com coordenadas polares. Mostrei para vocês alguns exemplos aí de como trabalhar com coordenadas polares, o porquê de trabalhar com coordenadas polares, que é para fazer a transposição aí para a circunferência. Você não trabalha com a equação da circunferência, você troca, né? É assim, eu não vou cobrar coordenadas polares na prova, eu não montei prova com exercício de coordenadas polares, tá? Então, se eu achei meio complicado, professor, porque é diferente. Não, eu tive a preocupação de não colocar, então não tem lá exercício com coordenadas polares. Mas está dado o conteúdo. Se você viu de coordenadas polares, viu. Coordenadas polares é reescrever a equação da circunferência em
em relação a raio e ângulo. Então, só fazer aquela jogadinha. 3 coisas, pessoal. X, R cosseno, Y, R seno, e x quadrado mais y quadrado é r ao quadrado. Acabou. Viu? Circunferência faz isso que você consegue resolver os exercícios. Então, pessoal, o conteúdo terminou. Terminou ali, né? O que a gente vai fazer agora? Vai fazer prova. Então, nós vamos fazer uma prova agora na semana que vem. Então, já vou dar recomendações para a prova. A prova será segunda-feira da semana que vem. Será uma prova que ficará para você à disposição das 7 da noite até as 11 horas e 59 minutos do mesmo dia. À noite, né? Mesmo dia, não, da noite. Na verdade, falar noite, dia, senão você vai achar que é de manhã. Não, é à noite, tá? Em período noturno. Então, vai ficar aí quase 5 horas, praticamente, aberto o sistema para você fazer a prova A2. Você tem que fazer nesse período, senão vai fechar depois da meia-noite, fecha, né? Virar meia-noite, fecha. E aí você vai usar o horário de aula para fazer prova, né? Então, faça a sua provinha. É uma prova estilo ENAD, que a nossa coordenação pediu para nós fazermos. Então, são 6 questões, 6 perguntas, meia dúzia. 5 delas sobre o conteúdo, sobre o nosso conteúdo trabalhado no segundo bimestre, né? Eu vou cobrar aí a partir de... Tem questões a partir de derivada direcional, né? Derivada direcional, vetor gradiente e integrais duplas. Então, as perguntas são relacionadas a esse tipo de assunto, tá? São 5 minhas. E tem uma questão lá, que é a questão de conhecimentos gerais, que aí é a coordenação que está nos passando, né? Que venha de encontro aí com o que vocês já conhecem no grau que vocês estão agora de aprendizado, tá? Então, serão meia dúzia de questões e valerá, no total, 3 pontos. Meio ponto cada questão. Múltipla escolha, 5 alternativas, tá? Então, será uma provinha de múltipla escolha. Os outros 2 pontos, para completar os 5 pontos da média, eles vêm do PI, tá? Então, o professor que vocês estão fazendo no PI vai me passar uma nota que eu vou somar com os 3 que vocês podem conseguir comigo, né? E também parece que tem um meio ponto lá dos resumos, né? Sobre a semana da engenharia. Então, quem fez aquilo lá também tem direito a esse, acho que solicitou para a minha disciplina, um ponto extra aí, ou meio ponto. Eu não sei, vai ser passada uma planilha com o nome dos alunos que tem direito. Aí eu vou somar junto com as notas, para fechar a sua média. Então, é uma soma, né? Tudo que você fez vai ser acrescentado, tá? A prova, então, vai ser na segunda-feira da semana que vem. E conteúdo já terminou, conteúdo e até coordenadas polares. O que a gente vai ter? Prova na semana que vem, acho que é dia 1º, né? Deixa eu olhar aqui direitinho, mas no calendário. Não, é dia 31 de maio, né, ainda. 31 de maio será a prova. No dia 7 de maio, ou 7 de junho, que é a semana seguinte, eu vou fazer vistas de prova. Então, assim, aqueles alunos que, porventura, não tiveram bom desempenho ou têm dúvida na sua nota, eu vou fazer vista no dia 7. Então, não vai ter nada além de vista de prova. Vou discutir, não, até acerto de contas, tá? Então, aqueles alunos que acharem que conseguiram, que souberem que já fecharam, né, já conseguiram ser aprovados, que estão tudo ok com relação à nota, já falo também para os alunos de matemática, né? Para esses alunos, já estão praticamente de férias, né? Então, não fiquem preocupados, não, que vocês já estão resolvidos aí quanto à relação aí do que vai ser a sua nota para o fechamento. E aí você não precisa, se você não quiser assistir a aula, não tem problema, vai ser vista no dia 7 de junho. No dia 14,
já, acho que até o dia 21, deve ser no dia 14, mas aí no dia 7 eu falo, se alguém precisar fazer a prova 3, né, substitutiva, porque não conseguiu ser aprovado, a prova deve ser no dia 14, tá, pessoal? Dia 14 de junho. Deve ser a data da nossa prova. Tem um calendário bonitinho, mas no dia 7 eu confirmo para quem precisar, tá? E também vai ser via Canvas, né? Uma prova aí que vai ser dada para quem não conseguiu, ok? Então, pessoal, nossa última aula, conteúdo mesmo, foi essa de hoje, ok? Próxima aula, então, vai ser prova, não se esqueçam disso. Se perder a prova por qualquer motivo, eu não tenho autonomia para te dar a prova de novo, e a coordenação, não é mais o professor, se for por mim não teria problema. Mas, se houver algum problema aí com relação, às vezes, à internet, alguma coisa, me relatem aí que eu, né, converso com a coordenação. Mas, assim, de imediato, você tem que fazer a prova no horário pré-determinado. Se eu já não postei, eu vou postar agora uma mensagem lá no aviso, informando isso, né, sobre o horário de prova. Mas, então, para esses alunos, é isso daí, pessoal, tá? Para esses alunos que entenderam todas as explicações e que está tudo ok, se você quiser já se despedir aí, fique à vontade, tá? Um bom descanso para você, uma boa semana aí, e aí semana que vem, prova para vocês, tá? Tranquilo? Aqueles lá que já estão tudo certinho, legal, a aula terminou, não tem mais conteúdo para passar, ok? Agora eu vou ficar com os alunos que têm dúvidas ainda, que têm coisas para resolver, que é o caso do pessoal da matemática, por exemplo, né? Tá? Até mais aí, pessoal. Espero encontrar com vocês no presencial aí no próximo semestre. Eu acho que ainda não, mas quem sabe no começo do ano que vem aí, a gente se encontra pelo campus aí, beleza? Ou em alguma outra disciplina aí, tranquilo? Bom descanso aí para quem está saindo. Não se preocupe, quem quer falar comigo ainda tem coisa para resolver, a gente vai dar tempo, né? Não é cedo ainda, tá? Estou só despedindo do pessoal assim, é bom que a gente vai filtrando aí as informações, né? Ok? Tranquilo aí? Boa noite para todos aí que estão saindo. Tá? Até mais aí. Legal, obrigado aí pelo elogio, Jonathan, né? Espero eu que vocês tenham conseguido absorver bem aí o que eu passei. A intenção do professor é essa, mais do que aprovar ou reprovar alguém, tá? Não é essa nota, eu sei que é importante para vocês, para mim é conteúdo, beleza? Boa noite aí para vocês aí. Bom, vamos falar aí sobre o pessoal da matemática, né? É dessa sala que tem os 3 alunos da matemática, que é o Milton, a Jaine, né? E tem mais um, né? Quem é da matemática aí? Fala aí para mim, por favor. Mostra aí no chat aí. Só dá um oi a Priscila, né, Priscila? Mais alguém que é da matemática aí? Rebeca, né? E Tainá, né? Tainá. Ah, não, o Milton, que eu falei, a Jaine, e eu acho que tem mais um aluno que eu não lembro o nome, que minha memória é muito ruim, é do período da manhã, né? Então, são vocês 3, Priscila, Rebeca e Tainá? Né? Professor, Oi, pode falar. então, tem mais 2 alunos, mas eles não aparecem sempre nas aulas, né? Ah, ok. Mas eu, a Rebeca e a Tainá, que somos Entendi. ainda de matemática, que é é o nosso último semestre. Ah, é o último semestre? Legal. Isso. Hum. Aí, assim, todos os professores pediram para a gente fazer um trabalho de Diz um uma coisa, plano de aula. o trabalho que pediu para vocês fazerem é aquele trabalho para vocês fazerem a ideia do plano de aula, é isso? Isso. Tá. Podem fazer, me entreguem, aí eu considero como PI, seria isso, né? Os 2 pontos. Porque a Sim, gente sempre tem, alguns semestres, a gente chegou a ter esse PI. E é sim, praticamente a mesma coisa, né? Só que a tá. diferença é que a gente fazia um trabalho só para todos, né? Não, Só que dessa tranquilo. vez a gente fez conforme a matéria.
Tá. Aí a gente pode estar entregando para o senhor. Você vai abrir algum lugar para a gente enviar Não, ou pode só enviar por e-mail? eu já estou até escrevendo meu e-mail direitinho aqui para vocês de novo, se vocês não têm, né? Escrevi aí no chat. Vocês façam assim, me encaminhem, então, esse trabalho que vocês vão fazer para os outros, façam também a disciplina também, e me encaminhem para esse e-mail, mas tem que ser um prazo, assim, máximo semana que vem, porque eu tenho que fechar as notas de vocês no começo do mês de junho, para poder vocês, né, terem a aprovação, reprovação, caso, eu acho que não vai ocorrer, né, precisar de A3. Mas, assim, me Não, encaminhe o mais rápido possível. Como a gente não tinha ainda muita, não tinha ainda a resposta, a gente já estava começando a planejar já o seu trabalho. Não, então, como tranquilo. todas as matérias a gente teve, então a gente já começou a planejar o seu. Então, já está em andamento. Legal. Talvez entre amanhã ou depois a gente já envia. Tá bom, aí me mandem. Aí, quando vocês colocarem no assunto, coloquem lá o trabalho de matemática, que aí eu já sei do que se trata, para poder não se perder lá no número das mensagens que eu recebo, que assim eu consigo filtrar mais fácil. Se puder colocar o período, né, segunda à noite, terça de manhã, que aí eu identifico o aluno mais facilmente na hora de registrar a nota, né, já que eu vou receber o e-mail, para ficar mais fácil direcionar para vocês, tá? Não, tá bom, perfeito. Resolvidos assim, então? Tá certo, professor. Então tá bom, assim ficamos combinados. Tá bom, obrigada. Boa noite, viu? Obrigada por esse semestre. Disponha, né? Espero que tenha aproveitado, tá? E tenho aí para vocês umas boas férias, caso eu não fale mais com vocês, tá? Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Tchau. Bom, pessoal, alguns alunos a maioria já saiu, né? Se alguém tiver alguma questão para perguntar, para falar, eu ainda vou ficar por aqui alguns momentos, que ainda tem que finalizar algumas coisas, e aí pode se manifestar, tá? Em todo caso, eu fico no aguardo. E vou, inclusive, parar a nossa gravação, né? Deixa eu dar um stop na gravação, para não ficar muito grande,